Boa tarde aos companheiros aqui do painel, Boff, Dov, Boroded, Tasso, Marina e Beto. Boa tarde a todas e todos aqui presentes. Eu queria só começar falando, dizendo algo sem entrar em detalhes, mas que eu acho que é comum a quase a maioria de todos nós aqui, que é uma identificação de que nós estamos vivendo um momento chave de mudança, de alguma forma, na sociedade, no modelo de desenvolvimento que a gente tem. E que essas crises que nós estamos vivendo nas diferentes dimensões, social, ambiental e ética, sim, ética, na verdade, elas integradas, elas indicam essa questão da crise desse modelo de desenvolvimento e nós podemos encarar isso como uma grande oportunidade. Quer dizer, nós podemos encarar isso como uma oportunidade de estarmos participando de um momento em que podemos construir conjuntamente as diretrizes para esse novo momento de desenvolvimento sustentável, que é um dos pontos que a Rio+20 se coloca. Ela se coloca efetivamente como isso, como uma conferência que tem a possibilidade de apontar diretrizes. Eu acho que é um pouco essa a nossa expectativa em relação a essa conferência. Não que soluções vão surgir de uma maneira mágica, mas que novas diretrizes que nós possamos avançar. As causas desse momento que nós vivemos são inúmeras. Eu nem teria condições nem capacidade de avaliar todas. Mas eu só queria citar algumas para efeito de raciocínio. Uma delas está ligada à questão de nosso imaginário. Quer dizer, nós temos um imaginário na nossa sociedade apequenado. Se nós, de alguma forma, não enfrentarmos essa questão do imaginário, da construção de outros valores que fujam da questão do individual, do curto prazo, do sucesso sendo avaliado pelas questões materiais e financeiras, nós não vamos ter uma sustentabilidade de longo prazo. É evidente que questões desse tipo tratam com educação, com questões que nós não conseguimos resolver no curto prazo, mas nós temos que tê-las sempre em mente. Mexer com o nosso imaginário é algo fundamental e, sobretudo, com o imaginário das gerações que estão por vir. Uma outra questão que eu queria levantar como uma das causas é uma falta de visão de longo prazo. Nós não estamos mais acostumados a ter visão de longo prazo. Nem Estado, nem empresas, nem cidadãos. Muitas vezes nós temos nos colocado com a visão do curto prazo. Isso muito tem nos prejudicado de uma maneira geral. Nesse processo nosso de urbanização, em que inclusive o Dovibor se referiu aqui, nós em 60 anos saímos de 20% de urbanos para 85% de urbanização. Não é fácil esse movimento enorme que houve nesses 60 anos. Por outro lado, a nossa expectativa de vida aumentou muito. Então, isso também é algo que faz com que somos mais e com mais expectativa de vida, o que é bom nesse sentido. Mas, paralelamente a esse movimento, e aí eu cito o que o Oded começou dizendo e a brincadeira que ele fez com o Beto, nós não podemos, paralelamente ao movimento de urbanização, houve um empoderamento da área das empresas. As empresas com o liberalismo se tornaram muito mais poderosas. Com a globalização, elas, através de fusões e avanços, elas passaram a ser maior do que muitos estados. E isso gerou um desequilíbrio muito grande para todos nós nesse processo e tem um reflexo muito grande na nossa sociedade de uma maneira geral. Com esse empoderamento, isso acabou coincidindo com um avanço, quer dizer, com o desenvolvimento da própria política. As relações entre o público e o privado ficaram muito complicadas. Os interesses públicos, os governos, de alguma maneira, evidentemente respeitadas as exceções, passaram a defender mais os interesses privados do que os interesses públicos. E o enfrentamento dessa questão
E o enfrentamento dessa questão, ele é vital para uma mudança de processos na nossa sociedade. Na verdade, o interesse das empresas, muitas vezes, e nós no Ethos lutamos muito contra isso, queria dizer, porque eu me referia ao Beto e ao Oded, o Instituto Ethos lida com empresas, e ele tenta propor uma nova agenda. Ele conhece claramente os vícios e os problemas que as empresas têm. Mas acredita que há espaço para uma colocação e para uma geração de uma outra exemplaridade dentro de um segmento que é muito importante para a sociedade pelo seu poder econômico de uma maneira geral. E as empresas, lamentavelmente, no processo que se deu da globalização e do liberalismo, os executivos têm um objetivo: altos resultados em curto espaço de tempo. O curto prazo é o que acaba valendo. Ter altos resultados em curto espaço de tempo. E, de alguma maneira, isso na verdade, contaminou a política. Porque os políticos, de uma maneira geral, ressalvadas as exceções, acabam tendo uma visão de curto prazo, de permanência no poder. E a relação entre o público e o privado se estabeleceu uma ponte de interesses de curto prazo. Isso, de alguma maneira, precisa ser rompido com políticas e com avanços, e há como você enfrentar essas questões. As empresas, portanto, eu gostaria somente de citar isso, nós temos que ter uma agenda que coloque essas questões, que de alguma maneira constranja essas ações e que possa gerar um novo tipo de comportamento em parceria com a sociedade civil, evidentemente. Quer dizer, hoje em dia só é viável nós enfrentarmos o tamanho dos desafios que nós temos se, de alguma maneira, empresas, trabalhadores, sociedade civil conseguirem construir alguma agenda que tenha algo de comum e pressionem os governos e atuem em diálogo com governos para a construção de políticas públicas que possam levar a sociedade como um todo para um outro patamar. Para dar um exemplo para vocês, para não ficar... para dar um exemplo concreto, nós temos, por exemplo, feito pesquisas em relação à questão na área social, porque nós temos avançado muito numa agenda ambiental, social e ética, tentando integrar essas três agendas. Na área social, há uma pesquisa que nós fizemos para ver a posição das mulheres dentro das empresas. Dentro dessa pesquisa, a pesquisa deu como resultado que os cargos executivos que as mulheres ocupam nas empresas, elas ocupam somente 14% dos cargos executivos. No entanto, elas são 51% da sociedade brasileira. E elas têm uma média de anos em educação maior que o dos homens. Não há justificativa, portanto, de qualificação. Há algo por trás dessa questão da subrepresentação das mulheres dentro das empresas. Quando nós lidamos com isso, e eu vou dar só um outro exemplo nessa área, nós também fazemos a pesquisa em relação aos negros. Os negros, na questão de executivos, eles ocupam somente 5% dos cargos executivos. E são 51% da população brasileira também. Quando levantamos essas questões, não é para colocar dentro de uma gaveta e lamentar, mas é justamente para evidenciar e criar políticas afirmativas que possam provocar mudanças nesse processo de uma maneira geral. Na área de integridade que eu citei para vocês, nós, preocupados com essa questão da relação público-privado, estamos trabalhando junto ao Congresso brasileiro, na verdade, apoiando uma lei que responsabiliza as pessoas jurídicas em atos de corrupção. Hoje, na lei brasileira, as pessoas físicas, somente as pessoas físicas são responsabilizadas. Um diretor de uma empresa que, na verdade, está defendendo os interesses da empresa é responsabilizado, mas a empresa em si não é. Nós estamos lutando para que isso possa ser alterado. Vou caminhando para o final, mas eu queria dizer o seguinte: nós precisamos mudar essa lógica. Não basta mais nós votarmos, e todos nós de alguma maneira sabemos disso quando estamos no fórum social, mas não basta mais votarmos de 4 em 4 anos. Nós estamos vivendo um problema muito sério nesse sentido, o do questionamento, que é um risco para nós.
é o risco da democracia. Porque há um questionamento colocado, e se inicia cada vez mais forte no mundo, é a quem serve a democracia. Essa questão, na verdade, dos movimentos Occupy e que por aí estão, colocam a questão do 1% que decide pelos 99%. No fundo, e quando a gente vê a relação público-privado que eu citei aqui anteriormente, no fundo, nós corremos riscos com a democracia e cada um de nós tem que defender profundamente a democracia. Eu vejo, na verdade, no movimento Cidades Sustentáveis, um grande avanço para isso. O movimento Cidades Sustentáveis ele consegue entrar em questões que são chave para uma mudança de forma de fazer política. Ele inicia solicitando aos candidatos à prefeitura que assumam um compromisso com uma agenda sustentável. Depois pede, depois de 90 dias de eleito, que esses candidatos que assinaram esse documento apresentem um plano de metas, com indicadores. E, a partir daí, criam ferramentas para o controle social. Um prefeito, quando ele assina o compromisso, ele tem que prestar contas anualmente para a sociedade. Isso muda a forma de fazer política. Eu encerro com um exemplo. Em São Paulo, o prefeito Gilberto Kassab assinou um plano de metas. Ele assinou um plano de metas e apresentou 223 metas para a cidade de São Paulo. São Paulo teve um processo muito interessante e, pelo fato de ser a maior cidade do Brasil, supostamente seria a cidade com mais dificuldade de avançar num processo desse. Pois a Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou uma lei que mudou a lei ordinária do município, exigindo um plano de metas do prefeito. Isso fez com que o prefeito Kassab entregasse um plano com 223 metas. Uma das metas era zerar o déficit de creches para as crianças de São Paulo. Era zerar a meta. Passados esses anos todos, porque já vamos ter agora uma nova eleição, essas 223 metas meio que ficaram na gaveta, como se nada viesse a ocorrer. Hoje, em todas as entrevistas que existem em São Paulo, uma das cobranças é sobre as 223 metas. Nós estamos verificando que menos de 20% dessas metas estão avançando na medida em que foram propostas. Nós estamos agora há menos de um ano da entrega do mandato do prefeito. O que isso significa? Uma mudança de atitude, uma mudança de atuação, uma nova forma de controle que hoje está sendo induzida pela mídia, mas que eu espero que a sociedade, de uma maneira geral, possa assumir isso, e é isso que está por trás desse processo do programa Cidades Sustentáveis. Bem, é isso. Muito obrigado pela atenção.